Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou monitor da cadeira de Biofísica e venho por meio desse vídeo responder o questionamento que foi feito até mim sobre a diferença de osmolaridade e tonicidade. No quesito, eu posso ter um ambiente hiperosmolar e isotônico? E a resposta já de antemão é sim. Para compreender isso, é melhor conceituar melhor o que é osmolaridade do que é tonicidade. Osmolaridade é uma grandeza que vai mensurar o número de íons dissociados naquela solução. Por exemplo, em uma solução em que eu tenho, que eu coloco 1 mol de cloreto de sódio em um litro de solvente, esses cloretos de sódio vai ser dissociado em duas partículas, uma de cloreto e outra de sódio, tendo então nessa solução 2 osmolar. Já a tonicidade, ela está mais relacionada com a pressão osmótica que é exercida sobre a água, que visa manter as concentrações do líquido extracelular, do líquido intracelular constantes. Então, a gente vai ter a presença de moléculas e substâncias que são osmoticamente ativas, que elas não são permeáveis à membrana, que vão exercer essa pressão osmótica, fazendo com que a água mude de compartimento para igualar as concentrações. Agora, cabe ressaltar que há substâncias que são osmoticamente inativas, ou seja, elas são permeáveis à membrana e por isso, em vez delas exercerem uma pressão osmótica, elas que vão mudar de compartimento do líquido intracelular para o líquido extracelular e vice-versa, e não vão contar para a tonicidade. Agora vamos relacionar melhor essas duas grandezas de tonicidade e osmolaridade. São 6 casos e eu peço que vocês acompanhem o meu raciocínio escrevendo e fazendo as anotações, desenhando principalmente. Quando eu falar, então, hiposmótica, hiposmolar, tudo é em relação ao líquido extracelular, tá? Vamos conceituar assim. E também vamos conceituar que o líquido intracelular eu vou definir como padrão, tendo a concentração de 300 mol por litro de um soluto não permeável. Então, ele vai permanecer no líquido intracelular. Pois bem, então, primeiro caso, em que a solução é hiposmótica e hipotônica. É uma das mais fáceis, tendo como base, então, o padrão do líquido intracelular a 300 osmol por litro. O líquido extracelular eu vou colocar uma solução hiposmótica de, por exemplo, 150 osmol por litro. Independente se for osmoticamente ativa ou não, se for permeável ou não à membrana, essa solução ela sempre vai ser hipotônica. Não tem muito mistério nesse caso. Agora, segundo caso, também é um caso fácil, de uma solução isosmótica e isotônica. Para isso, eu vou precisar que, tendo como base líquido intracelular de 300 osmol por litro soluto não permeável, eu vou precisar ter então 300 osmol por litro de um soluto não permeável também no líquido extracelular. É importantíssimo que esse líquido seja não permeável para que a solução seja tanto isosmótica como isotônica. No terceiro caso, então, já é um pouco mais complexo, de uma solução que é isosmótica e hipotônica. Como isso? O líquido intracelular, então, tendo como base 300 osmol por litro de soluto não permeável, agora o líquido extracelular ele vai ter a concentração de 300 osmol por litro também, ou seja, ele vai ser isosmótico em relação ao líquido intracelular, agora com uma substância que ela é osmoticamente inativa, ou seja, que ela é permeável à membrana, ou seja, não vai ser considerado na tonicidade, porque em vez dela atrair a água exercendo uma pressão osmótica, ela que vai tender a entrar na membrana dessa célula. Então, precisa, nesse caso, necessariamente ser um soluto que é permeável à membrana. Assim, tu vai ter uma solução que é isosmótica e que é hipotônica, porque quem vai exercer essa pressão osmótica vão ser o soluto que já está no líquido intracelular, ou seja, ele vai ter uma migração ali do líquido extracelular para o líquido intracelular, caracterizando uma solução hipotônica. Agora, no quarto caso, uma solução hiperosmótica e hipotônica. Assim, temos o líquido intracelular por padrão, 300 osmol por litro de soluto não permeável,
E o líquido extracelular agora ele vai ser composto por exemplo, 300 osmol de líquido permeável, ou seja, osmoticamente inativo, mais 150 osmol de líquido não permeável, osmoticamente ativo. Então, nesse caso, se a gente for calcular a osmolaridade dessa solução do líquido extracelular, a gente percebe que é o 300 mais 150, a gente tem 450 osmol por litro no líquido extracelular, enquanto a gente tem 300 osmol por litro no líquido intracelular. Então, caracteriza sim uma solução que é hiperosmótica em relação ao líquido intracelular. Agora, como aqueles 300 osmol por litro são de um soluto permeável, como a ureia, ele vai migrar para dentro da membrana, porque ele age, lembrando, de forma independente. Então, independente de já estar, independente de já ter 300 osmol por litro no líquido intracelular, ou poderia ter até mais ali, ele vai migrar porque ele vai agir com a ureia, né? Só dependendo das concentrações que tem ureia dentro daquele líquido. Ele vai tentar igualar essas concentrações. Então, nesse caso, esses 300 osmol por litro eles não vão participar no cálculo da tonicidade, participando apenas no cálculo da tonicidade aqueles 150 osmol por litro que são de soluto que não é permeável. Então, nesse caso, sim, tu tem uma solução que é hiperosmótica, tendo 450 osmol por litro no líquido extracelular e 300 no líquido intracelular, mas que é hipotônica devido a esses 300, parte desse líquido extracelular, mais especificamente 300 osmol por litro, serem de soluto que é permeável, ou seja, que não é osmoticamente ativo. Agora, no quinto caso e penúltimo, temos uma solução que é hiperosmótica e isotônica, quando o líquido intracelular, por padrão, 300 osmol por litro de soluto não permeável, e o líquido extracelular, então ele é composto de 300 osmol por litro de líquido permeável, ou seja, não osmoticamente ativo, mais 300 osmol por litro de um líquido que não é permeável, que é osmoticamente ativo. Então, nesse caso, a gente tem uma solução, se fosse calcular 300 mais 300, ter 600 osmol por litro no líquido extracelular, que caracteriza uma solução hiperosmótica, mas como parte desses 600, no caso da metade, 300 osmol por litro caracterizam de uma substância, de um soluto que ele é osmoticamente inativo, por ser permeável à membrana, não vai ser calculado, vai ser desconsiderado no cálculo, tirando então esses 300, ficando apenas os outros restantes 300. Então você tem 300 no líquido extracelular e 300 no líquido intracelular para o cálculo de tonicidade, lembrando que a osmolaridade tu conta ali sim. Então, nesse caso, tem uma solução que é hiperosmótica e isotônica. Não vai haver essa mudança, essa pressão osmótica, não vai ter mudança de compartimento de água, né? Agora, no último caso, tem uma solução que é hiperosmótica e hipertônica. É uma solução, essa aí é mais fácil também. O líquido intracelular, então, caracterizando por padrão 300 osmol por litro de líquido dissoluto não permeável. O líquido extracelular, por exemplo, pode ser de um líquido de 400 osmol por litro dissoluto não permeável, osmoticamente ativo, que ele não vai atravessar a membrana. Com isso, a gente caracteriza uma solução hipertônica e hiperosmótica que vai atrair a água para o meio extracelular. Enfim, essa foi a minha resposta à pergunta. Eu achei muito válida, creio que muitos têm dúvida nessa comparação de ser hiperosmótica, de ser isotônica, enfim. Espero ter respondido e qualquer questionamento, qualquer dúvida, estou à disposição.